Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live e o nosso tema de hoje é: ao pensar em divórcio, pense nisso. É isso mesmo. A pergunta que vai dar um norte aqui pra gente hoje é a seguinte: o que você pensa quando o assunto é divórcio? Muito provavelmente, se você está numa situação de brigas, de conflitos dentro de casa, a primeira coisa que você vai pensar é: divórcio é porque teve alguma traição. Se fulano de tal está se separando, é porque teve isso aí. Não, se ele está separando é porque está tendo muita briga dentro de casa e eles acharam que era melhor respeitar o amor deles. Já deve ter ouvido isso por aí. Não, houve o fim do sentimento. Então, não tem como continuar, vamos acabar. E outra pessoa... Somos muito incompatíveis. Somos muito incompatíveis. E muito provavelmente alguém também deve estar pensando o seguinte: se aconteceu o divórcio, nossa, deve ser um alívio para quem está vivendo aquela situação ruim. Então, quando a gente pensa nisso, eu gosto de trazer, eu sempre, quando a gente está conversando aqui em casa, eu sempre gosto de trazer um outro ponto, uma outra forma de enxergar uma mesma situação que todo mundo bate sempre na mesma tecla, né? Quando alguém fala em relação a traições, eu já penso o seguinte: traição... voltou. Tinha caído aqui, pessoal. Então, quando eu penso em divórcio, normalmente eu sinto uma grande tristeza. E por que eu sinto essa tristeza? Porque eu enxergo que toda vez que alguém se divorcia, há um enfraquecimento de... É como se toda a sociedade acabasse perdendo. E por que ela acaba perdendo? Porque é um enfraquecimento da ideia de casamento. Então, todos nós, né, nós já fizemos algumas lives aqui falando sobre isso, como que esse conceito é criado, o que a gente acaba pensando quando a gente fala sobre casamento. E quando alguém se separa, quando alguém se divorcia, isso traz um enfraquecimento, mesmo na minha vida, casado, um casamento tranquilo. E por que traz esse enfraquecimento? Quando a gente apresentou aquela live sobre pornografia, e aí a gente estava estudando, em um dos livros que eu estava pesquisando, eu vi uma frase que eu gostei muito, que a ideia era a seguinte: ele falava bem assim: todas as vezes que vemos um determinado ser humano fazendo algo, isso nos influencia a fazer também. E aí ele explicava, né, que era como se fosse uma espécie de efeito manada. Então, a partir do momento que eu vejo um ser humano fazendo aquilo ali, eu consigo me enxergar fazendo também, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. Então, quando eu vejo pessoas fazendo coisas boas, eu sou influenciado a fazer aquilo. Quando eu vejo pessoas fazendo coisas ruins, eu também sou influenciado nesse mesmo sentido. E qual o problema disso? O problema é que normalmente nós não vemos casamentos felizes, casamentos que gostaríamos de copiar. Normalmente, nas notícias que são passadas, nós sempre temos acesso a casamentos, ou eles não são exemplos, né? Você gostaria de evitar aquilo na sua vida, ou são simplesmente casamentos que estão ruindo. Então, perceba que quando você enxerga isso, quando você enxerga essa situação, sem perceber aquele conceito que era tão sólido dentro da sua cabeça do casamento para sempre, ele acaba sendo fragilizado. Por quê? Porque você, sem perceber, no seu subconsciente, você já olhou e falou: não, é possível. Isso pode acabar em um determinado momento. E aí o segundo ponto que me deixa sempre muito triste quando eu penso nessa questão do divórcio é em relação às crianças envolvidas. Por quê? Porque quando a gente pensa em relação às crianças envolvidas, normalmente nós temos um pensamento em relação à parentalidade. Em relação à função de pai e mãe. Será que ela vai continuar tendo acesso ao pai? Será que ela vai ter que continuar tendo acesso à mãe e tudo? Só que existe um problema que vai muito além disso. As crianças, isso no livro da Julie Gottman, ela fala o seguinte: as crianças, elas captam muito mais do que a gente realmente acredita que elas estão captando. Às vezes a gente fica achando bem assim: não, a criança, ela só precisa do aconchego do pai, do aconchego da mãe. Não, ela entende a lógica também do casal. Então, eles verificaram que até 24 horas após um determinado conflito no relacionamento, era possível afirmar que o casamento não estava bom, ou seja, que tinha tido uma determinada briga, simplesmente pelo exame de urina da criança. Por quê? Eles conseguiriam verificar o nível de estresse da coleta com base nas brigas que estavam acontecendo dentro do lar onde a criança morava. Então perceba que, ainda que a gente ache que a criança não está absorvendo determinadas coisas, ela continua absorvendo. Então o efeito direto da qualidade dos nossos casamentos
é sentido, inclusive, por meio de exames, né, nas crianças. E o outro problema é que quando a criança percebe essa lógica do casal, e aí isso também tem num outro livro chamado o Inesperado Legado do Divórcio, que foi um estudo feito por pesquisadoras que elas pegaram e acompanharam filhos de casais divorciados ao longo de 25 anos. E aí elas foram juntando esses dados, e parte desses dados mostravam o quê? Que a criança entendia claramente a ideia do pai, a ideia da mãe e a ideia do casal. E qual o problema disso? O problema disso é que quando a criança passa a enxergar a ideia do casal e o casal acaba sendo rompido devido ao divórcio, ela estabelece determinados conceitos a partir disso. Então, quando você chega lá e fala assim, não, a gente se separou, e vai explicar tudo direitinho para a criança, mesmo assim, determinados conceitos são formados a partir disso. Por quê? A partir daquele momento, o casamento não é uma coisa para a vida toda, o casamento ele está suscetível ao fim, o sofrimento é uma coisa que está sempre permeando aquela existência de um relacionamento sério. E qual o problema de tudo isso? O problema de tudo isso é que, com o passar do tempo, e nesse livro eles verificaram isso, essa geração já de uma certa normalidade do divórcio passou a enxergar com outros olhos a necessidade de entrar em compromissos sérios. Então, se eu não consigo enxergar de forma clara a diferença entre namoro e casamento, por que entrar num casamento? Se a única diferença entre o namoro e o casamento é que no casamento, para acabar, eu preciso da palavra divórcio. Perceba que tudo isso foi formado aonde? Lá no início. Lá naquela parte, quando você ainda era criança, que você não tinha nem muita noção. E os pais, é lógico que os pais também não estão fazendo isso, né, de propósito. Só que qual o problema? O problema é que quando eles acabam tomando essa decisão do divórcio, em regra, eles não tomam essa linha do divórcio como se fosse uma tragédia, como se fosse um grande acidente. E aí, e tem um livro que eu gosto muito, que é A Liberdade é uma Escolha, que é da Edith Evan. E ela tem uma frase que ela resume basicamente como eu penso quando o assunto é divórcio. Ela fala bem assim, divórcio não resolve a questão emocional do relacionamento, apenas lhe dá permissão legal para que repita o mesmo padrão com outra pessoa. Então, Ilquias, resuma de forma clara isso aí. Hoje em dia, nós utilizamos o divórcio como se fosse uma rota alternativa. Então, estou passando determinados problemas, não estou sentindo aquilo que eu acho que eu deveria sentir no meu relacionamento, não estou satisfeito com o meu relacionamento, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa rota do divórcio. Só que qual o problema disso? O problema é que quando eu pego essa rota não deveria ser uma opção dentre vários caminhos. Isso aqui deveria ser uma tragédia. Ou seja, não há outra forma de resolver. Me encontrei numa situação de perigo, de violência e acabei por sofrer esse acidente. Então perceba que a dinâmica de se enxergar o divórcio é diferente. E essa própria dinâmica, ela também acaba influenciando nas nossas atitudes e nos nossos comportamentos. Então, aquela primeira frase que eu falei lá no início do vídeo, quando a gente fala assim, vou terminar por respeito ao nosso amor. Essa frase, ela marca exatamente isso. Ela marca exatamente a ideia de que o divórcio ele existe como mais um dos caminhos a serem percorridos ao longo da vida relacional. Então, no lugar de você enxergar que aquilo ali, eu saí de casa para ir para o trabalho e sofri um acidente. Eu quero fazer o quê? Eu quero evitar acidentes. Como que eu evito acidentes? Eu entendo tudo que fazia parte daquele contexto e, ao fazer parte daquele contexto, eu pego ponto a ponto e evito repetir aquilo. Aconteceu um acidente por excesso de velocidade. Aconteceu um acidente porque eu bebi. Aconteceu um acidente porque eu não observei, estava mexendo no celular. Então eu passo a evitar isso para que não ocorra novamente aquele acidente. E como isso resolve dentro do meu lar? De forma simples. Se você hoje está numa situação ruim, numa situação que já gera um certo desconforto, e você já tem pensado no divórcio, pense o seguinte, o divórcio ele não chega para você e te modifica, né? Ele não é um remédio que você engole
e passa aquele mal-estar e você está novamente zerado, novamente limpo para ir de novo. Não, na verdade você continua com determinados problemas e você vai repetir com outra pessoa, igual a Edith falou aqui. Só que quando você tem essa consciência, ou seja, você percebe que ir para uma outra pessoa é enfrentar problemas em um outro relacionamento, ou seja, é continuar enfrentando problemas. E isso exige de você o quê? Exige de você vontade de querer mudar. Ah, como que eu posso enfrentar isso? Como que eu vou enfrentar essa nova situação? Como que eu posso ser mais eficiente nessa nova situação? E quando você pensa nisso, você vai pensar o quê? O que falta para evitar o divórcio? Ou melhor, vamos pelo caminho inverso. O que gerou a vontade de divorciar? O que gerou o divórcio na vida de outros casais? Quando você passa e quando você pensa dessa forma, aí muitas pessoas vão falar, não, faltou comunicação. Se eles se comunicassem mais, com certeza, eles teriam resolvido os problemas dele. Ah, não, faltou negociação. Se eles conseguissem negociar, muito provavelmente eles conseguiriam superar e não ter se divorciado. E alguém deve falar bem, por aí, alguém deve falar bem assim, ah, faltou informação. Quanto à informação, a gente quase concorda. Por quê? Porque quando a gente enxerga o casamento, igual o Shrek fala, que como se fosse uma cebola que é formada por camadas, se for nesse sentido, a gente concorda. Só que, normalmente, quando eu trato sobre esse assunto, eu sempre falo o seguinte, ao enxergar o casamento como camada, se você consegue enxergar exatamente qual camada começou a ficar podre, começou a se deteriorar, e você pode simplesmente ir direto nessa camada para resolver o problema, isso aumenta a sua chance de resolver todo aquele conflito sem chegar a uma via extrema que é o divórcio. E nesse caso, em regra, quando eu vejo determinadas situações da mídia falando sobre fulano de tal separou, fulano de tal já estava mal, não sei o quê, eu vejo que nunca eles falam sobre a questão da confiança. E quando eles falam sobre a questão da confiança, eles só falam quando está relacionada à traição. Só que isso é falso. Por quê? Porque quando a gente pensa na ideia da confiança dentro do relacionamento, ela abarca muito mais coisa que isso. A falta de confiança que eu posso ter na Paty não está relacionada à traição. Ela pode estar relacionada a outras coisas que começam de forma muito pequena. Então, a partir do momento que eu não confio, brigamos aqui em casa para poder fazer as tarefas domésticas. Não conseguimos dividir de forma que os conflitos não sejam gerados. Vamos pensar nessa situação. A partir desse momento que isso vem acontecendo dentro do meu lar, pode ser uma questão de falta de confiança. Como assim, Yukias? A partir do momento que eu enxergo que a Paty não vai fazer aquilo lá, eu deixo de confiar nela. Quando eu deixo de confiar, eu perco a esperança que aquela situação pode melhorar. Ao perder a esperança, eu começo a criar uma certa dificuldade na comunicação, na conexão que eu tenho com a Paty. Por quê? Porque eu começo a me distanciar tendo em vista que ela não vai mudar aquilo ali que tem me incomodado. Então, eu já não estou tão aberto a ouvir as demandas dela. Por quê? Porque ela não tem ouvido as minhas. E nesse mesmo sentido, como eu não comunico, como eu não me conecto, eu tenho uma dificuldade também em conversar com ela. Eu tenho uma dificuldade em me comunicar com ela. Então, a partir do momento, vamos pensar aqui, de forma prática. Lava a louça. Não lava a louça. Então, ela não lavou a louça. Eu já falei. Aí eu falo, isso aí não tem jeito. Essa frase é típica. Não tem jeito, isso nunca vai mudar. Quando eu penso desse jeito, eu tirei o quê? Eu tirei a esperança do meu relacionamento. Como eu não confio na Paty, eu tiro a esperança de que isso pode mudar em algum momento. Então não vai mudar. Quando eu tiro a esperança, eu dificulto minha conexão com ela. Por quê? Porque como não vai mudar, eu quero simplesmente não ter contato. Eu não quero sofrer. Como que eu evito o sofrimento? Me distanciando. Quando eu me distancio, eu crio ruídos na minha comunicação. Por que eu crio ruídos na minha comunicação? Porque a partir desse momento, eu penso muito mais do que falo com a Paty. E isso vai gerando o quê? Vai gerando simplesmente aquela ideia de que a Paty passa a ser uma da minha cabeça e passa a ser uma outra pessoa aqui na vida real. Só que aqui dentro, só coisas ruins. Gerando esse ruído na comunicação, ou seja, não estou pronto para ouvi-la porque já sei de tudo que ela vai falar. Já sei o que ela realmente quer dizer e não tenho coragem, porque está aqui dentro da minha cabeça. Isso diminui a nossa capacidade de resolver o problema como equipe. Então, eu não chamo mais a Paty para perto para resolver um determinado problema. Eu simplesmente faço o quê? Eu simplesmente
lido com a situação do jeito que eu deveria. Ah, vou fazer desse jeito porque acho que é a melhor forma. Vou fazer desse jeito porque acho que é a melhor forma. Então, eu me isolo dentro da minha autoconsciência e evito qualquer tipo de aproximação da parte para que ela resolva aquilo junto comigo. E o que é isso? Beleza, eu compreendi isso aí. Você conseguiu me convencer que a falta de confiança, mesmo em pequenos pontos, mesmo em pequenos aspectos, pode realmente eclodir, né, explodir no divórcio. Pronto, você me convenceu. Então, só que isso não resolve minha situação hoje. Resolve. Por quê? Porque a partir do momento que você consegue enxergar que o casamento é formado por camadas, essas camadas elas podem estar se estragando dentro do seu casamento. Você não precisa tentar resolver tudo de uma vez. Vá por partes. Não espere aquele problema crescer muito. Observe hoje na sua vida se você realmente confia no seu cônjuge. E o que é isso? E se eu não confio? Passe a adotar determinadas estratégias para ficar mais próximo dele e aumentar esse nível de confiança. Por meio de conversas, por meio de atividades em comum, estabeleça objetivos, né? Converse, descubra os sonhos dele. E isso vai gerando confiança. E como que isso gera confiança? Você só entrega aquilo que você realmente sente, você só entrega aquilo que você realmente sonha para as pessoas que você realmente confia. Então, conforme você vai se aproximando, você vai andando na direção de uma maior confiança em relação ao seu cônjuge. E mas no meu caso não dá certo, eu vou ter que fazer isso só no outro casamento. Pensar nisso, que você só vai ter que fazer no outro casamento, é um engano. E aí a gente volta de novo no início de toda essa live. Achar que o divórcio é simplesmente um caminho alternativo para resolver o problema é simplesmente não entender o que realmente é o divórcio. O divórcio traz determinados pesos, traz determinadas consequências sobre nós e sobre os nossos descendentes e sobre aqueles que nos cercam. Então, se você realmente aprendeu aqui como analisar o contexto, como ir mais fundo para tentar resolver esse problema, por que não mudar já agora? Por que tem que esperar para mudar com uma outra pessoa? Muitas vezes as pessoas que se separam, que se divorciam, elas estão prontas para serem pessoas diferentes no próximo relacionamento. Só que por que elas não pensam assim? Se eu vou ser diferente no próximo relacionamento, por que não ser diferente nesse agora? Que eu já conheço os problemas, já conheço as falhas daquele que me acompanha e fica muito mais fácil agir conhecendo o terreno. Então, pessoal, hoje a live foi mais rápida, a Paty teve que sair para atender o pessoal aqui na hora que tocou a campainha e a internet hoje também não quis ajudar, mas foi só para passar aqui para vocês um pouco do que a gente pensa em relação ao divórcio. É lógico que a gente sabe que existem casos e casos, e o nosso posicionamento é sempre contrário ao divórcio, como se fosse só mais uma alternativa, como se fosse uma opção. E o divórcio ele é uma tragédia que acontece nas nossas vidas. Muitas vezes não conseguimos enxergar o que acontece lá na frente, e outras vezes simplesmente porque a vida nos apresenta esse tipo de situação. Então, pessoal, foi um prazer. Se vocês tiverem alguma dúvida, depois mandem no direct pra gente, compartilhe a história de vocês conosco, que como a gente está sempre fazendo as lives aqui, a gente vai adequando os assuntos conforme o interesse